para o top de 5 segundos. Firme e forte na hora do esporte. Hoje você vai curtir aqui tudo sobre a 7ª rodada. Olha, um resultado surpreendente. O único carioca a vencer foi o Fluminense, mesmo assim só Deus sabe como. Golzinho chorado aos 49 do segundo tempo. O Flamengo perdeu pro Cruzeiro já no finalzinho do jogo, já nos acréscimos por 2-1. O Vasco foi derrotado pelo Palmeiras. Botafogo perdeu para o Bahia. Eu vou te contar, uma semana para se esquecer para os cariocas. E mais, o imbróglio envolvendo a seleção brasileira, né? Eu tenho informação com exclusividade sobre o novo técnico da seleção brasileira e o possível, provável técnico do Vasco da Gama. Vamos dar aqui com exclusividade. Atenção, torcida vascaína, nos acompanhe, porque no noticiário do Vasco nós vamos falar quem será o novo técnico do Vasco. Tem muita gente falando em Fernando Diniz. Olha, não é bem assim não. O Goleiro do Esporte está começando. Aquele abraço para você que paquera aqui o Momento do Esporte na Napa TV, no Brasil, no mundo. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos da TV Caracol lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV, em parceria com a TV Universidade. Sabe por quê? Aqui você sabe, é muito mais esporte para você. Conforme eu falei, hoje um dia recheado de informações. Hoje, porém, quero fazer os meus agradecimentos. Primeiramente, a rapaziada boa da pelada lá em Niterói, né? O Beto Palheta, o Douglas, onde tivemos uma reunião maravilhosa. Foi uma coisa fantástica, aquela feijoada gostosa. Um abraço pro pessoal de Niterói, todo mundo curtindo o Momento do Esporte. A audiência não se compra, a audiência se conquista. E antes de entrarmos no clube do seu coração, vamos aqui no jogo rápido, falando para você o seguinte: uma fonte, né, ligada ao técnico Jorge Jesus me deu a seguinte informação, uma fonte que merece total credibilidade. O Jorge Jesus está 90% certo para vir dirigir a seleção brasileira. Ele já se desligou lá do clube onde ele estava dirigindo, forçou uma barra lá e tal, foi demitido e já está esperando apenas e tão somente a assinatura do contrato. Pode ser que pinte algumas vezes, mas pelo que eu fui informado, essa fonte que merece total credibilidade me passou que os entendimentos estão na fase final, né? Negócio de quantos elementos, quantos membros da equipe ele vai trazer, né? Porque, meus amigos, nós estamos em cima. Nós estamos praticamente em cima dos jogos pelas eliminatórias. O Brasil precisa ter o seu treinador. A gente já sabe que o Ancelotti não veio. Essa loucura do presidente da CBF de querer trazer o Ancelotti, acabou. O Ancelotti não vem mais, tem que trazer um outro técnico. Que está falando da Abel Ferreira e outros treinadores que foram aí ventilados, até próprio Renato Augusto, Rogério Ceni. Mas, na verdade, o treinador da seleção brasileira chama-se Jorge de Jesus. E no noticiário do Vasco tem uma novidade para a torcida vascaína, hein? Vasco que mais uma vez perderam, né? Esse negócio de poupar 2 jogadores importantes. Daqui a pouco no noticiário do Vasco a gente vai falar tudo sobre o técnico do Vasco, que não vai ser o Fernando Diniz, né? Pelo menos a fonte que passou a informação para mim, lá do México, me informou que tem um português aí pintando na parada, que já conversaram, os entendimentos bem adiantados. Daqui a pouco ele vai falar. Não sai daí não, torcedor vascaíno. Você vai saber aqui com exclusividade quem será o novo técnico do Vasco. Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, porque nós tivemos o início da 7ª rodada, né, que começou na sexta-feira, com o São Paulo empatando com o Fortaleza em 0-0. No sábado tivemos o Fluminense vencendo de virada o Sport por 2-1. Corinthians meteu 4-2 para o Internacional, lá na Neoquímica. O Ceará vencendo o Vitória por 1-0. O Bahia vencendo o Botafogo. Olha o Bahia, hein? De olho no Bahia. Bahia venceu o Botafogo 1-0 na Fonte Nova. No domingo, tivemos a derrota do Vasco. O Vasco levou o jogo lá para o Mané Garrincha e perdeu. Olha, noticiário do Vasco, você vai saber com detalhe como é que foi essa derrota do Vasco. 1-0 para o Palmeiras. O Grêmio venceu o Santos, aleluia! Já o trabalho do Mano Menezes, 1-0, o Grêmio em cima do Santos, lá na Arena do Grêmio, e o Cruzeiro
venceu o Flamengo já nos acréscimos, né? O último minuto dos acréscimos, 2-1, gol do Gabigol, venceu o Cruzeiro, saiu na frente, o Flamengo empatou, o Cruzeiro fez 2-1. Hoje, fechando a rodada, teremos o Bragantino enfrentando o Mirassol, lá em Bragança Paulista, que não é em Bragança Paulista, mas no estádio novo do Bragantino, é o Cícero de Souza, às 19 horas. E o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, vai enfrentar o Atlético Mineiro precisa também reagir nesse campeonato, né? Depois desses resultados, porque hoje deve mudar, mas lá para a parte de baixo, nós teremos, ficou assim a classificação, né? Depois da conclusão desses 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Palmeiras assumiu a liderança, segue o líder, pouco líder, né? Na capa você já viu aí, o Brasileirão tem o novo líder, Palmeiras 16 pontos, Flamengo 14, é o segundo, terceiro, Bragantino 13, olha, o Bragantino se vencer hoje vai encostar ali, hein? Vai encostar no Palmeiras, vai assumir a segunda posição. Fluminense é o quinto, com 13, Cruzeiro é o quarto também com 13, Bahia é o sexto com 12, Ceará é o sétimo com 11, o Corinthians é o oitavo com 10, o Internacional é o nono com 9, o São Paulo é o 10º também com 9, o Botafogo é o 11º com 8, o Grêmio é o 12º com 8, aí vem a turma dos 7 pontos, que são Vasco na 13ª, o Juventude, que pode pular hoje, pode subir uma posição, é o 14º, o Mirassol é o 15º, também pode subir, e o Fortaleza é o 16º, os 7 pontos, né? Todos esses com 7 pontos. Aí ali já na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro, que tem um jogo hoje, pode sair da zona de rebaixamento, é o 17º, Vitória é o 18º, Santos é o 19º, olha o Santos, o Cléber Xavier, a coisa está feia. E o Sport, que teve tudo para sair com um bom resultado do Maracanã, e infelizmente não conseguiu. Então, você ficou aí atualizado sobre os resultados das rodadas, sobre a classificação, mas agora sim, olha, vem de falarmos do Clube do Seu Coração! E eu começo falando, sabe quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense que passou o maior sufoco nesse jogo contra o Sport. Meu amigo, minha amiga, vou te contar, é pra cardíaco sofrer e não deixar tirar o tubo. O Sport saiu na frente, um gol do Pablo, o Fluminense empatou, certo? Aí o jogo ficou realmente lá e cá, um jogo muito bom, muito movimentado. Agora o Fluminense continua pecando ali no meio de campo, continua sem muita criatividade, né? A bola chegando com dificuldade lá no ataque, mesmo assim criou muitas oportunidades, principalmente com esse monstro do futebol brasileiro, que lamentavelmente não é brasileiro. Se fosse brasileiro, seria titular da seleção brasileira, que é o Joara. Esse cara joga demais, esse cara é um monstro, não é brincadeira não. Os 2 gols do Fluminense saíram dos pés dele, né? O cara se movimenta do lado direito, do lado esquerdo, é o Coringa do Fluminense, ali, do meio de campo para frente. O cara realmente joga demais, né? O Fluminense tentou no segundo tempo e o vento favoreceu o Fluminense, já nos acréscimos, né? No último minuto, uma bola no Arias pelo lado direito, né? Ciscou, colocou a bola na área e apareceu o Everaldo lá de cabeça, colocou para o fundo do barbante. 2-1 Fluminense. Fluminense ficou muito bem na classificação. Fluminense é o 5º colocado com 13 pontos. Está ali no bolo. Fluminense está ali no bolo, né? Então, quer dizer, não sei se vai brigar pelo título, porque, na minha opinião, não fica com raiva de mim não, o torcedor tricolor, mas o time do Fluminense carece de reforços, né? Está tendo muita dificuldade. O torcedor tricolor já estava impaciente, porque o gol não saía, e os deuses do futebol permitiram que aquela bola, né? No finalzinho, o juiz já estava com o apito para dar o final do espetáculo. O Arias pega, joga na área, o Everaldo faz o gol da vitória. Agora o Fluminense dá uma pausa, vai agora jogar na quinta-feira pela Sul-Americana. E sei não, hein?
muita coisa precisa ser ajustada aí no time do Renato Gaúcho. Bom, o time jogou com o Fábio no gol, Samuel Xavier, depois o Guga, o Ignacio Freitas e o Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes, que é um bom lateral, mas não esteve bem nessa partida, não. O Gabriel Fuentes foi um achado do Fluminense, bom lateral esquerdo, né? Barrou o vermelho. O meio de campo com o Martinelli, depois o Gascano, o Hércules, depois o Nonato, o Ganso, depois o Lima, o Everaldo, o Canóbio, depois o Serna entrou bem no jogo, né? E o Fluminense conseguiu, eu não digo bom não, um excelente resultado. Saindo do Fluminense, vamos falar do Botafogo. Botafogo nisso. O Botafogo que foi até a Boa Terra, lá em Salvador, enfrentar o Bahia. Todos nós sabíamos que era um jogo difícil, sem dúvida era um jogo difícil. Né? O Botafogo que não contou com alguns jogadores importantes, né? E eu anotei aqui, jogadores que realmente fizeram falta, como o Samarino, que para mim é o principal jogador do Botafogo, o Gregório, Barbosa, Matheus Martins, além, claro, do zagueiro Bastos, que já está há algum tempo fora do time, ele entrou, depois saiu e agora o técnico Renato Paiva está aguardando para que ele volte 100%, que é um zagueiro espetacular, um zagueiro extraordinário. Agora, eu falo para você, torcedor botafoguense, o Botafogo não está nem à sombra daquele Botafogo que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É claro que as contratações ainda não, jogadores não desencabularam, né? Os jogadores não estão ainda procurando espaço. E o técnico Renato Paiva está com dificuldade. Se com esse montoeiro de jogadores importantes que não participaram de outros jogos, o time não foi bem, então imagina ser esses jogadores. E o Bahia em casa é um palco formiga, é um fio desencapado. Esse time do Bahia está muito bem treinado pelo Rogério Ceni. O time já está com a cara do Rogério Ceni. Também teve alguns desfalques, jogadores importantes também não participaram, mas em casa, lá na Fonte Nova, com casa cheia, a história é outra. Então, o Bahia conseguiu a vitória, um golzinho magro, 1-0, mas foi o suficiente para deixar o Bahia mais confortável, né? E o Bahia tem também, o Bahia está fazendo um jogo atrás de outro. Está com as mesmas dificuldades dos outros todos, o Fortaleza, o Vasco, daqui a pouco ele vai falar, praticamente os jogadores ficam mais fora do Rio de Janeiro do que no Rio de Janeiro. São muitos jogos, são muitas competições. Então, e o Botafogo está nessa também. Jogou bem? Não jogou bem, mas jogou razoável, né? Esse teste aqui com o Patrick de Paula ali no meio, não deu certo. Eu fico assim pensando, o Patrick de Paula, quando entra no segundo tempo, ele arrebenta. Quando ele começa jogando, não é nem a sombra do jogador, né? Aí o Renato Paiva teve que fazer algumas alterações no segundo tempo, mas que não deram resultado. O Botafogo teve até a oportunidade de empatar o jogo, mas ficou no quase, né? Perdeu 3 pontinhos preciosos que podem fazer falta no futuro. O time perdeu. Se tivesse vencido seria ótimo, né? O time perdeu com o John no gol, o Vitinho, depois o Matheus Pontes. Eu acho que o Matheus Pontes já merece uma oportunidade desse time titular, porque eu falava do Cuiabano, lembra? O Jair, o Davi Ricardo e o Cuiabano, depois o Alex Telles. Olha como é que pode, né? O Alex Telles, jogador que passou pela seleção brasileira, agora é reserva do Cuiabano. É impressionante, né? O meio de campo com o Marlon Freitas, o Nilton, depois o Natan Fernandes, o Arthur, depois o Jefinho, e o Mastriani, depois o Juan Cruz. Infelizmente, foi esse time aí que entrou, né, em campo, e o Botafogo, mesmo com essas substituições, as 5 que o técnico tem direito, não conseguiu pelo menos um empate lá na Fonte Nova. Agora o Botafogo sai para jogar na Libertadores, jogo importantíssimo, né? O Botafogo precisa vencer, joga fora, contra o seu, e, meu amigo, vida que segue, né? Vamos torcer para que o Botafogo e Vasco jogam amanhã, na terça-feira. Fluminense, Flamengo na quarta e Fluminense só na quinta. Então vamos torcer aí para que o Botafogo consiga um bom resultado fora de casa. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, o gigante da colina. Olha, temos muitas novidades para o Vasco. Primeiro, antes de falar do jogo, eu quero falar que o empresário do José Peseiro, treinador português, treinador competente, hein? Já dirigiu até o Real Madrid. Passou a informação aqui para
para a nossa redação de que os entendimentos estão bem adiantados. O Vasco está trabalhando em duas frentes. Não está descartado, não, a possibilidade da contratação do Fernando Diniz. Só que o Fernando Diniz é um técnico caro, né? E esse treinador português, percebe, ele está querendo vir trabalhar no Brasil porque já observou que os portugueses que estão trabalhando aqui obtiveram sucesso, né? Como o Caixinha, o próprio Abel Ferreira, o JJ, né? Jorge Jesus, os outros lá, que treinaram o Botafogo, o Luiz, o Arthur Jorge, enfim, todos que vieram para cá, o Renato Paiva, que é técnico do Botafogo, obtiveram sucesso. Então, ele está pensando em vir. Esse cara está no Egito, mas se o Vasco acertar a contratação dele, ele sai e vem para cá. Eu acho que é uma boa para o Vasco. Esse cara é competente. Não é à toa que o cara dirigiu, inclusive, o Real Madrid. Agora, os entendimentos estavam tudo em sigilo absoluto, ninguém, nem GE, nem Globo, ninguém deu essa notícia. Estou dando com exclusividade, né? Foi uma fonte, né, que passou aqui para o Napa TV, Momento do Esporte, com exclusividade. E enquanto o torcedor vascaíno está pensando em Fernando Diniz, o Pedrinho, técnico, presidente do Vasco, está trabalhando em cima desse português. Não se surpreenda se a qualquer momento o português esteja descendo aqui no Rio de Janeiro e assinando com o Vasco. Agora vamos para o jogo do Vasco. O Vasco que levou o jogo lá para o Mané Garrincha, em Brasília, contra o Palmeiras. Olha, eu sinceramente, todo o coração, pensei até que o Palmeiras ia deslanchar em cima do Vasco. Não vou mentir, né? Por quê? Tecnicamente, o Vasco é infinitamente inferior ao Palmeiras. Mas olha, foi um jogo duro, foi um jogo difícil. O Vasco, o Felipe Baixo montou um time bem fechadinho ali, explorando os contra-ataques, né? E digo mais, hein? Se o Lógico não tivesse machucado, eu acho que o Vasco teria trazido um bom resultado. Porque até o momento ele era o melhor jogador de ataque. Agora, surpreendentemente, só Deus sabe por quê e como, o Felipe resolveu poupar as duas estrelas principais do Vasco, meu irmão. O Verrete e o Coutinho para esse jogo da Sul-Americana. Não entendi isso não, cara. Não entendi. Os caras foram lá, viajaram e tal. E o Vasco, apesar de que os jogadores que entraram em campo dignificaram a camisa do Vasco, honraram a camisa do Vasco, jogaram com dignidade, mas sempre tem aquilo, né? O Hugo Moura, que até então era o esteio ali do Vasco, o Vasco se irmou e queria sair jogando. O Vasco se irmou e queria sair jogando. O Felipe Maestro tem pouco tempo, cara. Ele ainda não entrosou o time dessa saída de jogo, né? Aí, o Léo Jardim, que é a grande muralha, o grande goleiro, saiu com o Hugo Moura foi querer sair do jogo, perdeu a bola e entregou o gol. Você toma, pai, não beijada. O Vitor Roque estava muito sério sem fazer gol. Ressuscitou o Vitor Roque. Agora é o melhor jogador do mundo. Porque fez um gol achado, né? A bola roubada pelo Richard Rios e o goleiro sem goleiro, sem nada, colocou para o fundamento. Então, são erros que não podem acontecer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Os caras se mataram em campo, os jogadores do Vasco dignificaram a camisa, jogaram muito, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você sem medo de errar. O resultado, o resultado foi justo porque o Palmeiras ganhou, mas o Vasco merecia a melhor sorte. Pelo que a garotada fez, né? Os caras jogaram com garra, com determinação, mereciam até a melhor sorte. Mas Palmeiras melhor tecnicamente, tem um banco de reservas também bem superior, né? O Felipe olhava para o banco, que eu tenho para botar? Jogadores, né, nivelados. E fazer o quê? Mais uma derrota do Vasco, né? Torcida chateada. E o Vasco vai fazer agora a turnê, né? Vários jogos fora de casa, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Tomara que o Vasco da Sul-Americana, que joga amanhã, consiga um bom resultado. O Vasco precisa ganhar. Precisa ganhar. Vou ver e vou cobrar aqui no Momento do Esporte, do meu amigo Felipe Maestro, se valeu a pena de poupar esses dois jogadores. Era o que tínhamos do Vasco para hoje. Senhor do Vasco, vamos falar do mais querido do Brasil, Clube de Regata do Flamengo, que também poupou jogadores para esse jogo contra o Palmeiras. Aliás, contra o Palmeiras, sabe, falo do Palmeiras, contra o Cruzeiro. Agora, pare, meus senhores, né? Eu vou te contar uma coisa, cara. O Gabigol,
do banco de reservas. O Gabigol do banco de reservas entrou aos 42 minutos do segundo tempo. 42 minutos do segundo tempo. Tocou 3 vezes na bola. Pô, aos 49 o juiz deu 6 minutos de acréscimos. Aos 50, faltava um minutinho. O resultado já definido, 1-1. Né? O Cruzeiro saiu na frente, fez 1-0. O Gabigol. O Arrascaeta, um gol ontológico, fez o gol de empate. E aos 49 do segundo tempo, um pênalti. Olha, não venha lamentar aqui não, nação rubro-negra. O pênalti existiu, o chute do Léo Pereira, do Eduardo, jogador do Botafogo, ele foi querer tirar a bola, não acertou a bola, acertou o pé do jogador, pênalti. Marca do carro ali, pênalti. Apesar, cara, que esse ato, meu amigo, esse cara que apitou o jogo, eu vou citar o nome dele aqui, é árbitro FIFA, hein? O Wilton Pereira dos Santos. Cara, esse camarada, ele dá um azar contra o Flamengo. Quando eu vi o trio de arbitragem aqui, o Wilton Pereira, eu falei para minha esposa, eu digo, o Flamengo não ganha esse jogo. Pode jogar contra o Olaria, que não vai ganhar esse jogo. Esse cara é um azarado quando ele apita jogo do Flamengo. Sempre acontece alguma coisa. E não foi de forma diferente. Aos 49 do segundo tempo aconteceu esse pênalti, cara. Né? Uma jogada bizonha ali na área. E o Gabigol foi, bateu, o Rossi defendeu, ninguém ali do rebote para tirar a bola. Ele acabou, o cara iluminado, meu. Esse Gabigol, o cara iluminado. O cara que nasceu pra lua, sabe? Não fez absolutamente, tocou 3 vezes na bola. E fez o mais importante, que foi o gol da vitória do Cruzeiro. Agora, o time do Flamengo jogou bem. Torcedor rubro-negro não tem o que reclamar. O time jogou muito bem. As substituições foram corretas, feitas pelo Felipe Luiz. O time jogou bem, né? Só faltou ali o jogador que sempre que entra, cria muitas oportunidades, né? Que é o Gonçalo Plata, ele não foi vetado em cima do laço, né? E eu não sei nem por que também que o Felipe não usou o Danilo. Danilo, jogador experiente, né? Poderia colocar ali com o terceiro zagueiro, mas ele queria ganhar o jogo, né? Não culpo o Flamengo, não culpo os jogadores se empenharam, né? Foram guerreiros, jogaram muito, um jogo lindo, eu acho que um dos melhores jogos do campeonato, esse Flamengo e Cruzeiro. A sorte bafejou para o Cruzeiro, paciência, futebol é isso mesmo, né? Então, o jogo foi muito equilibrado, o Flamengo teve momentos de pressão, teve momentos para ganhar o jogo, não conseguiu, né? O Cássio fez 3 defesas sensacionais, uma cabeçada que ele defendeu, uma cabeçada do Léo Ortiz embaixo, né? E, infelizmente, futebol é isso mesmo, o Cruzeiro jogou em casa, jogou para ganhar, ganhou, está saindo ali do sufoco, né? Está ali, ouvi aqui a colocação do Cruzeiro, o Cruzeiro pulou para a 4ª colocação, e o Flamengo deixou escapar a liderança, mas tem muita bola para rolar, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. O Flamengo agora vai jogar contra o Central Córdoba pela Libertadores, jogo que ele precisa ganhar. Nação, esse jogo contra o Central Córdoba pela Libertadores é mais importante do que o jogo do Cruzeiro. É um jogo, o Flamengo poupou os jogadores contra o Botafogo da Paraíba, acertadamente, né? Porque não ia levar os principais jogadores para jogar uma partida em que ele podia recuperar aqui no Maracanã, mesmo assim venceu, para exatamente jogar contra o Central Córdoba, que é Libertadores. O Flamengo ganhando, ou até mesmo empatando lá na Argentina, vai vir aqui e decidir os 2 jogos aqui, vai decidir a sua vaga aqui. Então foi totalmente acertado, foi um planejamento da comissão técnica de poupar os jogadores para esse jogo contra o Cruzeiro e em seguida lá para o jogo contra a Argentina na quarta-feira. Então vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer agora, meu amigo, é mudar a chave, Libertadores, nação rubro-negra, com certeza eles vão invadir lá, e o torcedor rubro-negro vai acompanhar o Flamengo, e aguardar o resultado para depois pensar dos 2 jogos restantes pela Libertadores aqui no Maracanã. Vocês gostaram? Estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Antes, porém, quero pedir para você, meu amigo, minha amiga, que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal,
dê o seu joinha. Olha, nós estamos fazendo uma parceria maravilhosa com a TV Universidade, e é no Brasil e no mundo. Muita informação para você. Agora a TV Universidade tem um quadro maravilhoso, com muitos filmes, muitos programas especiais, e agora o esporte, o Momento do Esporte em parceria com a Napa TV. Aquele abraço para o meu querido Tony De Luca, grande cineasta que está na área, eu, Elos B9, tá ok? Quarta-feira estamos de volta, tá? Não me abandona não. Napa TV, muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau! Foi bom, não foi?